Olá meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Por favor, aquele like, aquele joinha, senão você esquece. Ano passado, um famoso herói da DC, ele completou seus 60 anos. Antes disso, nós esquecemos lá no vídeo do Kirk Douglas, a lista de Andrew Messenger, também do Kirk Douglas, com o Kirk Douglas, e a Fúria do Brian De Palma. E como prometido, futuramente, alguns filmes do Kirk Douglas comentados. E vamos lá. O famoso herói, ele completou seus 60 anos. Eu vou deixar esse título de 60 anos, porque o pessoal fica naquela, DC é Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Não é verdade, pois a DC, tirando a Arlequina, ela tem sim grandes personagens tão importantes como os da Marvel. A Marvel que já é muito consolidada, ela já tem uma fama enorme, ainda mais agora com os filmes. Mas tem dois heróis que tem sim muitos fãs. Faltam mais vídeos sobre ele, mais estudos sobre eles. É o Flash, independente de qual Flash seja, e o Lanterna Verde. Só que o Lanterna Verde que eu vou comentar é o Lanterna que completou seus 60 anos. Eu vou resgatar várias revistas que eu considero importantes, espero que vocês apreciem. Amanhecer Esmeralda, com Hal Jordan. Essa é a número 1, lançada em 91 no Brasil. Se eu não me engano, ela é uma história que está com 30 anos, está indo mais aí, passando os 30, uma coisa assim. E a DC, o que ela fez lá nos anos 90? Vou mostrar para vocês também antes a capa original, vocês podem ver que é a mesma. Aqui está escrito Green Lantern Esmeralda Dawn, que seria amanhecer. Quando vocês assistem aqueles filmes do Romero, esses filmes de zumbi, Dawn, sempre Dawn, não sei se essa é a pronúncia, Dawn, tem que ver a pronúncia. É amanhecer, crepúsculo, sempre essas coisas assim, enfim. A DC, ela faz, ao meu ver, uma coisa arriscada lá em 80. Vamos recontar a origem dos nossos heróis. Tinha saído o Superman pelo John Barney, o Batman pelo Frank Miller, Mulher Maravilha pelo Pérez, o Mike Baron reformula o Flash, que na realidade é o Wally West, seria o terceiro Flash. Só que faltava o Hal Jordan. O Hal Jordan, eles põem essa responsabilidade para o Jim Owsley, J.M. DeMatteis, famoso, né, fez várias histórias da Liga da Justiça comédia, a Internacional, Homem-Aranha, fez muita coisa na Marvel também, enfim. Só que faltava isso no Flash, ou no Lanterna Verde. Só que eles fazem, ao meu ver, um reboot e ao mesmo tempo um retcon. Porque a origem do Lanterna Verde, ela está aqui nessa revista da Era de Prata, que nós fizemos um vídeo. Só que a origem na Era de Prata, ela é muito curtinha. Você olha assim, meu Deus, o Hal Jordan, a nave dele vai voando, ela encontra com o alienígena, aquela nave de teste, que tem muito aqueles simuladores nos Estados Unidos. Ela vai e encontra o Abian Su, ele dá o anel e pronto. E era uma história do John Broome com o Jill Kane. Só que nesse retcon tem o antes. O que aconteceu com o Hal Jordan? Por que ele foi atrás desse anel? O que ele fazia antes? Isso é a grande sacada desse gibi. E tem poucos vídeos no YouTube comentando isso. E é uma história que o pessoal deveria ir atrás. E o Geoff Johns, depois ele faz um reboot. Eu tenho quase toda aquela saga. No futuro eu quero comentá-la com mais calma, depois que eu comprar os números que me faltam. Ela saiu até encadernada, mas nós vamos ficar nessa aqui dos anos 90. O que acontece aqui? O primeiro Lanterna, o Lanterna pra valer, é esse aqui, o Alan Scott, que é uma origem mais mística, voltada para a magia. Ele é um cara que ele é tipo o Doutor Estranho, naquele estilo lá do Mandrake e tal. Só que o Hal Jordan, ele é um cara da ciência, porque como ele foi criado nos anos 50, ele é um cara que tem a origem mais na ficção científica, mais na sci-fi. E lembrando que no Reavaliando, nós já comentamos Flash, de volta à Era de Prata, junto com Lanterna Verde. Eu vou colocar para vocês o link. E a famosa Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, aquela sem destino. Nós vamos colocar o link de novo.
Nessas histórias de 50 do Lanterna Verde, ele sempre enfrentava monstros, robôs, coisas mais relacionadas à ficção científica. Só que nessa aqui do J.M. Demetrius, o Hal Jordan, ele era isso que eu sempre me identificava nele. Ele é um cara que ele é da aeronáutica, ele é um cara que tem família, ele não tem... ele não era um órfão até então como o Bruce Wayne ou o Clark Kent. Ele tem como espelho o pai dele. O pai dele era piloto de testes, ele tinha uma adoração muito grande com o pai dele, e o Hal Jordan tinha irmãos. Em certo momento, o Hal Jordan vai ver o pai, que lá nos Estados Unidos é muito comum aquele negócio dos aviões fazendo malabarismo, esquadrilha da fumaça, não sei o que, e volta e meia tem acidente ali, o negócio é complicado. Aqui no Brasil também tem, mas é mais São Paulo, de vez em quando tem no Rio, Brasília de vez em quando tem, mas enfim. Mas lá é com mais frequência. O Hal Jordan, em determinado momento, ele vai ver o pai, ele naquele frisson, naquela empolgação, poxa, meu pai, não sei o que. O pai dele sofre um acidente em pleno ar. E aquilo é a gênese do Lanterna Verde, ao meu ver. Porque eu lembro que o Dan Didio, que até saiu, ele não é mais editor da DC, ele falou que a origem do Flash tinha um problema, porque o Barry Allen, o produto químico batia nele e ele virava o Flash. Aí isso não é uma motivação suficiente para você ser herói. Só que depois eles inventam que a mãe do Barry Allen é morta, ela é assassinada pelo Professor Zoom, o Flash Reverso. Foi a mesma coisa aqui com o Hal Jordan. Isso ficou na psique do Hal Jordan. E o Hal Jordan, ele serve o exército, a aeronáutica. Ele é um cara que ele tem diversos empregos. Ele foi vendedor de brinquedos, vendedor de seguro, ele foi andarilho. Ele é um cara que a gente se identifica muito com ele. Ele é um cara que ele chega no bar, ele paquera a mulher que ele quer. Ele é um cara da paquera de sedução incrível. Isso já não tinha no Bruce Wayne. Bruce Wayne era um cara mais... como é que fala aquilo ali? É fachada aquele negócio dele ser o playboy, não sei o quê. O Clark Kent é diferente, o jeito dele é um cara mais... Mas isso a gente se identificava muito com o Hal Jordan. E o Hal Jordan, ele tá meio que numa fase ruim na Ferris Aeronáutica. A Ferris Aeronáutica, ele não tá bem, ele tá meio que num relacionamento ali conturbado com a Carol Ferris. Só que um determinado dia ele bebe além da conta. E ele vai pegar o carro com os amigos dele e tal. Só que ele comete um acidente, né? Ele capota o carro, ele bate e tal, não sei o que. Ele vai para o hospital, ou seja, ele estava já em princípio de alcoolismo. É nítido isso. A DC, meio que como o Homem de Ferro, acho que a DC pensou, se o Homem de Ferro tem esse problema, por que o Hal Jordan também não pode ter? Só que o Hal Jordan vai para o hospital. Aí no hospital ele vai lá, a enfermeira dá bronca nele, a Carol Ferris dá um sabão nele. Só que ele volta para a Carol Aeronáutica. Só que no que ele está fazendo o teste, ele até fala para a Carol Ferris, que é a Safira Estrela futuramente, olha, você me tirou tudo, eu só tenho um emprego atualmente e tal. Aí onde que o Ebenson o chama. Aí o Ebenson vai falar que ele é um cara digno. Quando ele está voando com aquele avião de teste, o Ebenson vai falando na mente dele por que ele deve ser o Lanterna, as diretrizes da Lanterna, do Lanterna. Até então, o Hal Jordan foi o primeiro Lanterna da Terra, do setor 2814. Não tinha outro 814, acho que é 814, deve ter errado aqui, mas enfim. Ou é 184, coisa assim. Mas enfim, ele vai ser o primeiro Lanterna Verde desse setor. E nisso mostra a surpresa do Hal Jordan em ser um Lanterna. Ele se acha um cara muito irresponsável, ele acha que não está a par disso. E quem for lendo a história com calma, vai ver que o amarelo já estava presente. O Hal Jordan, ele vai começando a perceber como é que o amarelo o afeta, como isso vai ajudar na futura carreira dele, se isso vai ajudar no relacionamento dele. E mostra o Hal Jordan, ele é egoísta no começo. Ele pensa, poxa, para que eu recebi esse anel? Eu não estou afim de ajudar as pessoas, isso não vai me levar em nada. Mostra todo o egoísmo que o ser humano tem. Isso é bem abordado pelo Michael Bride e o J.M. Demetrius. Talvez as pessoas não gostem tanto do M.D. Bride, que é um cara que eu não sei se todos vão gostar desse desenho do Lanterna Verde. E até porque, quando ele vai para o espaço, que ele vai fazer aquele primeiro contato com os alienígenas, com a tropa dos Lanternas, às vezes aquilo tudo é muito novo para ele. E os Lanternas, às vezes, é isso que o pessoal não vê. Eu já vi gente falando, mas tem Lanterna Verde assim, assado, não sei o quê. Não, eles têm
membros importantíssimos. O problema é que chega um ponto que vão criando sim lanternas às vezes muito a desejar, lanternas às vezes até patéticos, mas eles têm uma tropa digna de nota. Tem o Kilowog, ele vai descobrir que o Kilowog é o cara que treina os lanternas às vezes. O Tomarek, que é aquele lanterna meio periquito, né? Ele é um cara mais do conselho e tal. O Salak é aquele lanterna de vários braços, que é um cara bruto, ele é de pouca conversa. E quem for olhar com calma essa história, vai ver que o Sinestro está numa ponta. O Sinestro ele já estava servindo a tropa dos lanternas. E o Sinestro é aquele lanterna que ficou mal. Ele ficou ganancioso, o poder subiu a cabeça. E nessa revista eles inventam um tal de Legião, que esse Legião estava atrás do Ebensur. Esse Legião foi o cara que causou a morte do Ebensur, porque isso não é mostrado na origem de 50. Isso não é mostrado de jeito nenhum. Ficou mais interessante ao meu ver. Ficou bem mais interessante. Até porque esse Legião, talvez aí tenha sido erro. Ele parece que foi um vilão criado apenas para essa revista. Parece que eles não quiseram abordá-lo em outras revistas, não sei o que, não sei o que. A única coisa que eu vejo que faltou na revista foi mais ousadia. Mais explorar esse vilão, por que ele está atrás do Lanterna. Eles até dão um motivo. Ele fala para o Hal Jordan, não confie tanto nos Guardiões. E isso que é o legal, porque o que dá para perceber na história, os Guardiões eles não questionavam a tropa dos Lanternas, às vezes eles não questionavam o Oa, não questionavam os Guardiões a momento algum. Isso o Hal Jordan faz. O Hal Jordan faz, depois que ele tem mais a convivência com o Lanterna, ele vai ficar mais questionado ainda. Porque o Hal Jordan, ele é um cara que serviu a aeronave, mas ele é um cara questionador. Um amigo meu, o Caio, espero que ele esteja vendo esse vídeo, ele falou uma vez que o problema não, a grande sacada do Hal Jordan é que ele é o cara Top Gun. Ele é o cara que você olha no estabelecimento, pô, ele pilota o avião. Não precisa nem ele falar, não precisa nem ele usar aquela jaqueta que ele usa, que ele tem paixão por aquela jaqueta. Você sente que o cara é um Top Gun. E até o confronto dele com o Legião, você vê a inexperiência dele e tal, não sei o que. É muito legal, é muito legal. E eu acredito que as pessoas não vão curtir tanto essa revista porque vão comparar com a do Geoff Johns. Eu vejo assim, quando dá de 10 em 10 anos, eles têm que fazer um reboot. Aí tem que contar de novo, não sei o que, senão o personagem vai envelhecendo para a próxima geração. Mas essa aqui é muito boa. Ela deveria estar lado a lado da Batman Cavaleiro... Não, Cavaleiro da Serra não, ano 1, Superman Homem de Aço do John Byrne, vale a pena. E eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, ó, para vocês verem como é diferente a edição. Aqui o Alan Scott, que é um desenho do Alex Ross, vocês podem ver que é um traço, é um uniforme totalmente diferente. Na origem de 58, que eu tenho nas duas versões, eu tenho nessa coleção, né, DC 70 anos e nessa aqui, capa dos anos 50. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter uma ideia aqui agora. Só está... bem na página. Bem na página. O simulador está chegando, certo? O Ebensur está lá, ele está contando toda a história, por que ele deve ser o Lanterna Verde e tal. Lembrando que é um traço do famoso Gil Kane, John Broome, e o Hal Jordan ele é baseado no Paul Newman. Tem gente que não sabe, aqui já é a história do Flash. A história acaba aqui, certo? A história acaba aqui. É uma história que tem aí 6 páginas. Vamos pôr aí que ela tem 6 páginas. Essa aqui já dos anos 90. Mostra o céu, tal, não sei o que. Aí já tem o Ritcon. Já tem o Hal Jordan vendo seu pai fazendo acrobacia. Ele todo impressionado. Poxa, o papai tá lá, tal. E o Hal Jordan ele tem irmãos, né, cara? É uma coisa que fica mais fascinante na origem dele. O Bruce Wayne não tem irmão, o Clark Kent não tem irmão. Carol Ferris, que ela sabe que o Hal Jordan está aprontando aqui, já ele é adulto. Aqui ele criança, tal. Ele vê, ó, a cena do acidente do avião é muito bacana. Ó, o Hal Jordan, ele saindo, já tá meio bêbado, né, meio manguaçado. Aí ele vai com ele no hospital. Aí já vem o retcon. Aí o que acontece? Aqui ele já está com a Carol Ferris no simulador. E o simulador vai ser arrancado bruscamente. E o Ebensur vai conversando com ele, tal.
ele vai explicando a importância de ser um Lanterna Verde. E a primeira, olha, ficou mais bacana, não desmerecendo o Gil Kane. Mas olha como é que ficou mais bacana ele descobrindo que ele tem um uniforme, que poder é esse. Até então ele não sabe controlar seus poderes. Tem uma cena que ele cita o James Bond. Pô, você pensa que é o James Bond? E ele bate em uma placa amarela. E ele não sacou que o amarelo era a fraqueza dele. Ele não saca isso. Ah, na contracapa estão todos os lanternas. Pelo menos os principais. E o nome da saga, dessa primeira saga, é O Sinal. Isso é interessante a gente ressaltar isso. A bateria central de Oa. Olha que bacana. Ele vai para a cadeia por causa do alcoolismo. O Hal Jordan é preso. Ele se entrega à polícia. Ele coloca a máscara. Ele sabe que tem que colocar a máscara. Olha que bacana isso, gente. É bacana. Esse tal de Legião deveria ter voltado mais. Talvez o erro tenha sido isso. Eles deveriam ter colocado mais cenas com esse Legião. Esse Legião invade a delegacia. Olha que bacana. Gente, se você puder comprar esse aqui, olha só. Ele pega o Hal Jordan fica super desorientado. Ele não sabe como reagir com uma ameaça tão poderosa. Aqui, o anel. Aqui ele vai começar a entender o que é o anel. Qual é a potência do anel. Ela é uma saga que vai em partes explicando toda a mitologia do Lanterna. Aqui o Hal Jordan vai mostrando como é egoísta. Só depois ele vai aprendendo o sentido de ajudar as pessoas. O Aben Sur, ele estava sendo perseguido por esse Legião. O Hal Jordan vai vendo numa espécie de flashback holográfico, né? Como se fosse um filme. Olha o Legião atacando. Gente, é muito bacana. Espero só pegar uma parte aqui. Se eu não me engano, está o Sinestro. Só um instante. Há um amigo do Hal Jordan que morre por causa dessa imprudência do Hal Jordan. O Legião ele vai em Oa, rapaz. Ele ataca Oa. Esse é um cara... Aqui, ó, o Sinestro. Quem puder vê-lo, vai ver aqui o Sinestro. Bem aqui onde eu estou mostrando, espero que vocês possam ver aqui. O Sinestro bem no cantinho. Gente, é isso. E até o final, é uma coisa, o Hal Jordan, ele recusa o anel porque ele é um cara da pilotagem, né, do piloto. Ele é um cara que ele mostra que antes de ser o Lanterna Verde, ele tem que ser bom de piloto, ele tem que entender o que é o sentido de voar. E até esse final que eu não deveria mostrar, mostra a importância, por que ele é um cara sangue no olho, o Hal Jordan. É lindo isso aqui, bicho. É muito bacana. Gente, se você não conhece, tá aí os 60 anos do Lanterna. Espero que vocês possam ver Amanhecer Esmeralda. Muito, muito obrigado pelos acessos. Por favor, compartilhem, divulguem dicas e até o próximo Reavaliando.